Seja bem-vindo ao canal do Sem Perfil. Eu andei por causa de algumas responsabilidades afastado do canal e os haters andaram dizendo aí na área de comentários: ele está sem pauta, ele não tem do que falar. Ora, meus queridinhos pombos, no Brasil do PT, no Brasil do STF, não dá para ficar sem pauta, né? Todos os dias temos coisas para falar. Né? Absurdos acontecem diariamente no país da democracia relativa. E vamos voltar a falar de um assunto interessante, né? Vamos voltar a falar com os pombos jurídicos aqui do canal, que nós temos vários, né? Que defendem o direito Star Trek, o direito de ficção científica, onde tudo cabe, depende da interpretação que o juiz tira da cloaca, ele pode decidir o que ele quiser, é essa a fundamentação básica do direito Star Trek. Então o representante máximo é o DM Pombo, que vive falando aqui: ordem judicial precisa ser cumprida, a ordem judicial tem que ser cumprida. Não é verdade. A gente mostra, né, a legislação, a gente mostra a jurisprudência e mostra assim, ó, tá aqui, ó, o próprio STF decidiu que ordem ilegal não se cumpre, nem que seja proveniente de autoridade da justiça, mas eles ignoram tudo porque eles mal sabem ler, né? E quando conseguem ler, não conseguem interpretar e defendem: eu tenho que cumprir, ordem judicial se cumpre, tá. Agora, a minha pergunta, DM Pombo e demais pombos jurídicos, né? E se for uma ordem judicial comprada, hein? Porque andaram saindo notícias e olha, várias operações já aconteceram, chegaram a apreender alguns milhões de reais em dinheiro, né? Na casa de um desembargador, né? Então tivemos escândalos lá no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso. A coisa chegou no STJ, né? Então é só você pesquisar, você vai ver aí escândalos de venda de sentença. Meu Deus, conseguiram verificar lá através de apurações que, poxa vida, estavam vendendo sentença. Então a minha pergunta é: e uma sentença vendida? O cara tomou uma decisão judicial, recebeu propina para isso. E aí, DM Pombo, é para cumprir essa ordem judicial também? Que aí a gente volta para aquele negócio do chupa ou não chupa. Para quem não entendeu como começou a coisa, o DM Pombo defende: ordem judicial tem que ser cumprida, a ordem judicial tem que ser cumprida. E a gente fala: não, se a ordem for ilegal, não. E ele fala: tem que cumprir sim, tem que cumprir sim. Aí um amigo jurista pegou e fez o seguinte questionamento para ele, que parece uma sacanagem, mas não, é um argumento jurídico. Ele falou: olha, vamos dizer que você está no meio de uma audiência de instrução e julgamento, né? E o juiz chega no final da audiência e fala: não, eu o considero culpado, eu já estou julgando aqui. E ele tira o negócio da calça e fala: olha, a sua punição para o que você fez é essa, chupa. É um absurdo, é uma ordem ilegal, mesmo partindo de um juiz. Por quê? Porque não existe esta punição dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Então, se não existe essa punição, ela não pode ser dada, é uma ordem ilegal. Mas mesmo sendo absurdo, a gente perguntava: e aí, DM Pombo, você chupa ou não chupa? Era essa a questão. Ela é um pouco engraçada, parece sacanagem, parece quinta série, mas não, é uma questão correta, coerente, travestida de quinta série, né? Tudo bem? Porque eu particularmente eu não cumpriria essa ordem judicial, como aliás eu não cumpri muitas ordens judiciais na minha vida profissional, né? E eu já fiz vídeo sobre isso. Por quê? Porque ela é manifestamente ilegal e ordem ilegal não se cumpre. Agora, quem defende que tem que cumprir, mesmo que seja ilegal, como o DM Pombo, a pergunta era pertinente: e aí, chupa ou não chupa, né? Agora, partindo para essa novidade, e agora, DM Pombo? A pergunta que não quer calar é: uma ordem judicial que foi vendida, se o juiz recebeu uma grana para dar uma decisão judicial, essa decisão é para ser cumprida ou não é para ser cumprida? É uma questão que é uma dúvida sincera minha. Eu quero saber, dentro do direito Star Trek, que é o direito que tudo pode, como é que vocês resolvem essa situação.
E não precisa se preocupar, DM Pombo, porque você vai ter sempre o argumento: ah, mas tem que dar o devido processo legal, tem que ser tudo apurado. Tem que ser tudo apurado, devido processo legal, que não vai acontecer. Por quê? Porque o STF, de maneira irregular, já pegou todo o processo lá do Mato Grosso do Sul e tudo, e já trouxe para debaixo das suas asas, apesar de que não é competência deles analisar esse tipo de processo lá no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, por exemplo, né? Porque não é o foro competente, mas como no direito Star Trek tudo pode, vai estar podendo. Então você vai poder sair por essa tangente, né? Dizer, não, mas tem que apurar direito depois de apurado. Pois é, mas a pergunta é hipotética. Se for apurado e verificado aqui, foi uma ordem vendida, emitida por uma autoridade corrupta, apesar de ser uma autoridade judicial, a gente cumpre ou não cumpre, né? Então a questão é hipotética, afinal de contas, existe a possibilidade de juízes serem corruptos, não é? E agora? Responde para nós aí. Não é o chupa ou não chupa, isso eu sei que você não vai responder. A pergunta é: ordem judicial que foi vendida, que o juiz ganhou dinheirinho ou outra coisa para dar aquela decisão, a gente cumpre ou a gente não cumpre? É a pergunta, eu quero saber dentro do direito Star Trek. Dentro do direito normal, que não existe mais, a gente sabe que não era para cumprir, né? Porque é uma ordem manifestamente ilegal se ela foi fruto de um ato de corrupção. Mas vamos saber de vocês aí, que são esquerdistinhas, né? Aliás, saiu uma pesquisa da Quest, algum tempo atrás, dizendo que 74% da população é contra as medidas do STF e que as medidas que o STF adota aumentam a corrupção no país. E esse é o verdadeiro tamanho da esquerda, né? 26%, não passa disso, né? Que é o pessoal que defende hoje todos os absurdos que estão sendo cometidos em nome da defesa da democracia relativa, tá bom? Então responde a pergunta aí, DM Pombo: cumpre ou não cumpre a tal ordem comprada, ordem que foi negociada? Chupa ou não chupa? Responde para nós aí.